Agora, apressemo-nos, porque não temos mais que cerca de 15, 20 minutos ainda. Agora, o que este cavalo branco significa? Deixe-me ler o... Fugi tanto do assunto, desculpe-me por fugir do meu tema. Mas lerei o versículo novamente, os 2 versículos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. Agora vamos para o 2º versículo. Um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele ainda não a tinha. E saiu vitorioso e para vencer. Isso é tudo. Esse é o selo. Agora, verifiquemos os símbolos. Nós verificamos o que o trovão significa, e isso está perfeito. Sabemos disso, veja. O trovão era a voz de Deus, quando o selo abriu. Agora, o que significa o cavalo branco? Agora é aqui onde vem a revelação. Estou tão persuadido disto quanto estou aqui em pé, sabendo que esta é a palavra. Li todo o livro sobre isso que pude encontrar, e a última vez que tentei estudar, apenas ensinando, cerca de 30 anos atrás, eu peguei o livro. Alguém me havia dito que os adventistas tinham mais luz acerca da segunda vinda de Cristo do que qualquer pessoa que já conheceu. Assim encontrei alguns de seus bons livros para ler. Adquiri o livro de Smith sobre Daniel, de Revelações, e ele disse que este cavalo branco que saiu era branco e simbolizava um conquistador. E nesta conquista, muitos de vocês, irmãos adventistas aqui, conhecem o livro, e muitos dos demais também, por lê-lo, e outros. Eu li 2 ou 3, eu li e não consigo me lembrar. Há mais 2 livros que li, e ambos os homens concordavam que isso estava certo. O irmão Branham bate no púlpito 5 vezes. Que eram ótimos professores, considerados dos melhores, com a melhor luz. Assim eu pensei, bem, se não sei, apenas direi o que eles disseram. Tentarei ensinar dessa maneira. Eles davam uma exclamação muito boa disso. O irmão Branham quis dizer exclamação, não explicação, do que realmente significava. E diziam: agora, aqui está um cavalo branco, e um cavalo branco é um poder, um cavalo de guerra. E diziam: o homem que está sentado nele era o cavalo branco, era o Espírito Santo que saiu na era primitiva e conquistou aquela era para o reino de Deus. Ele tinha um arco na mão, o qual significava como o cupido. Ele atirava as flechas de amor no coração das pessoas, o amor de Deus, e ele conquistou. Agora, isso parece muito bom, mas não é a verdade. Não, Senhor. Sim, não era. Branco significa, sim, justiça. Nós entendemos isso. Branco significa justiça. Os professores ensinaram que era o Espírito Santo conquistando na primeira era. Mas a minha revelação pelo Espírito Santo não é assim. Minha revelação pelo Espírito Santo é: Cristo e o Espírito Santo são exatamente a mesma pessoa, só que em forma diferente. Assim, aqui se encontra Cristo, o Cordeiro. Sabemos que ele era o Cordeiro. Aqui se encontrava ele com os livros em sua mão, e lá ia o cavaleiro sobre um cavalo branco. Veja, assim não era o Espírito Santo. Agora, esse é um dos mistérios dos últimos dias. Como Cristo pode ser as 3 pessoas em uma? Não são 3 pessoas diferentes.
Pai, Filho e Espírito Santo, sendo três deuses, como os trinitários tentam nos dizer que é. São três manifestações da mesma pessoa. Ou você poderia chamar três ofícios. Se está falando a ministros, você não usaria ofícios, porque, certo, me ocorreu de pensar, estou sendo gravado. Assim eu lhe direi, claro, Cristo não poderia dizer, orarei ao meu ofício e ele vos enviará outro ofício. Sabemos disso. Mas se você quer fazer isso, são três atributos do mesmo Deus. Está vendo? Não são três deuses, três atributos do mesmo Deus. Está vendo? Assim como poderia Cristo estar lá e o cavalo branco conquistando e encontrando-se aqui com um livro em sua mão? Portanto, não é Cristo. Note agora, o Espírito Santo na revelação e Cristo é o Espírito Santo, é Cristo em outra forma. Note, é o Cordeiro que abriu os livros, e o Cordeiro é Cristo. E Cristo não é mais visto desde então, mas é visto no livro de Apocalipse, no capítulo 19, vindo num cavalo branco. Se gostaria de ler, vamos abrir em Apocalipse 19, 11, 6. E apenas ler rapidamente agora, nós temos tempo suficiente, espero. Assim, isso se tornará um pouquinho melhor para nós. 19, 11. Comecemos com o versículo 11 e leiamos abaixo, incluindo o 16. E vi o céu aberto. Eis um cavalo branco, não na terra, no céu, veja. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, Verdadeiro, julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Veja o diadema. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Queria poder parar nisso só um minuto. O irmão Branda bate no púlpito uma vez e pausa. Oh, que coisa! Tenho uma boa noção, mas talvez eu pudesse, se vocês... A congregação diz, continue. Veja, ninguém conhece. Sabia que o nome de Jeová não está correto? Qualquer um sabe. Doutor veio, o irmão sabe que isso é verdade. Os tradutores nunca conseguiram traduzi-los. Soletra-se J-U-H-V. J-V-H-U. Quero dizer, não é Jeová. Não conseguiram chegar perto, eles não sabem o que é. Chamaram-no Jeová, mas não era o seu nome. Veja, toda vez que uma vitória é ganha ou algo se dá, um nome é mudado. Veja nos dias de Abraão, ele era primeiro Abrão e nunca pôde ter aquele bebê até seu nome ser mudado para Abraão. E Sarai não conseguiu ter nada exceto um ventre morto, até seu nome ser mudado para Sara. Jacó significa suplantador, enganador. E foi isso que ele fez. Ele colocou pele de ovelha sobre si e enganou seu pai, profeta, para conseguir os direitos de primogenitura. Ele colocou varas de álamo na água, descascadas para amedrontar o gado quando elas estivessem prenhas com suas crias, para produzir gado e ovelhas salpicadas. Não passava de um enganador. Mas certa noite ele se apoderou de algo verdadeiro, e soube que era verdadeiro, e permaneceu com isto, e ficou firme até vencer. E seu nome foi mudado e chamado Israel, significando um príncipe com poder diante de Deus. Está certo? A congregação diz, amém, todo vencedor. Simão era pescador, mas quando sua fé compreendeu e soube que era Jesus, quando ele lhe disse que era o Messias, e lhe disse qual era o seu nome e qual era o nome de seu pai,
ele foi vencido e mudado de Simão para Pedro. Saulo, bom nome. Saul foi rei certa vez em Israel, mas ele, um Saul, não convinha a um apóstolo. Podia estar bem para um rei, mas não para um apóstolo. Assim, Jesus mudou seu nome do quê? De Saulo para Paulo. Veja, os filhos do trovão e assim por diante. E Jesus, seu nome na terra era Redentor. Jesus, quando esteve na terra, ele foi o Redentor. Isto é verdade. Mas quando conquistou a morte e o inferno e os venceu e subiu às alturas, ele recebeu um novo nome. É por isso que gritam da maneira que fazem e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Está vendo? Note os mistérios. Ele vem cavalgando. Tem de haver algo para mudar esta igreja. Você sabe disso. Tem de haver algo. Note, ninguém conhecia senão ele mesmo. Agora, note, ninguém conhecia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. Oh, que coisa! Note, e seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí vem o Messias, aí está ele. Não este indivíduo neste cavalo aqui atrás. Observe a diferença. Aqui se encontra ele com o livro em sua mão. Aqui a obra redentora está só. Ele ainda não tinha tomado seu lugar. Assim, não foi o Cristo que saiu, o Espírito Santo. Não para discordar destes grandes homens, não, Senhor, eu não faço isso. Eu não ia querer fazer isso, mas assim é a minha revelação disto, está vendo? Se você tem algo diferente, bem, está bem, mas não está bem comigo. Veja, eu creio nisto desta maneira. Veja, agora você sabe qual. Está vendo? E note, Cristo não é mais visto, veja, desde aquele tempo ali, mas ele está sobre um cavalo branco. Assim, se este indivíduo está cavalgando um cavalo branco, ele é apenas um personificador de Cristo. Está vendo? Você entende isso? A congregação diz amém. Note, o cavaleiro sobre um cavalo branco não tem nome. Ele talvez use 2 ou 3 títulos, veja, mas não tem nome. Mas Cristo tem um nome. Qual é? A Palavra de Deus. É esse. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Está vendo? O cavaleiro não tem nome, mas Cristo é chamado a Palavra de Deus. É isso que ele é. Ele assim é chamado. Agora, ele tem um nome que ninguém conhece, mas é chamado a Palavra de Deus. Este indivíduo não é chamado nada, veja, mas está sobre um cavalo branco. O cavaleiro não tem flechas para seu arco. Você notou? Ele tinha um arco, mas nada foi dito acerca de ter flechas, de modo que ele deve ser um fanfarrão, certo? Talvez ele tenha muito trovão e nada de relâmpago. Mas verifica-se que Cristo tinha tanto relâmpago quanto trovão, porque da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes, e ele fere com ela as nações. Este indivíduo não pode ferir nada, veja, mas está fazendo o papel de hipócrita. Ele vai cavalgando um cavalo branco, saindo para conquistar. Cristo tem uma espada afiada e, observe, ela vem da sua boca. A palavra viva,
isso é, a palavra de Deus revelada a seus servos. Como ele disse a Moisés: vai, fica lá e segura essa vara lá, chama moscas e ouve moscas. Certamente, tudo o que ele dizia, ele fazia e acontecia, sua palavra viva. Deus e a sua palavra são exatamente a mesma pessoa. Deus é a palavra. Quem é este misterioso cavaleiro da primeira era da igreja, então? Quem é ele? Pensemos nisso. Quem é este misterioso cavaleiro que começa na primeira era da igreja e vai cavalgando a eternidade e segue até o fim?